Deus, estamos na nossa segunda reunião do dia. Deus nos abençoando em todo o tempo, amém? Vamos nos aproximar da graça do trono, nos aproximando da presença dele e pedindo derramar do teu Espírito e pedindo derramar da tua presença. Esse Deus que é poderoso,
espada da tua palavra, pois ela é viva, ela é eficaz, e só ela consegue penetrar no mais profundo, onde vai na divisão da alma, e ela vai lá no espírito. Sabe o que é melhor para nós, Pai. Esse derramar pelo Espírito é para que possa testificar que a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Ele é a verdade e a vida, onde ninguém chega até ti, Senhor, senão da verdade nos faça lembrar as palavras de Jesus, nos console e nos ensine aquilo que precisamos fazer. Seja um tempo novo, seja um tempo, Pai, para colocarmos a nossa fé em ação. Nós te agradecemos nesta oração, seja bem-vindo ao nosso meio. Fala, Senhor, pois nós, teus servos, lhe escutamos. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Ele por nós, para a glória de Deus. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós tivemos já uma reunião abençoada nesta manhã, onde Deus ele falou muito forte ao nosso coração, através dos testemunhos. É o testemunho daquilo que Deus faz, de como Ele se move com liberdade. Ai, Senhor, isso é uma coisa maravilhosa. Servir a Deus é coisa boa. É uma pena que muitos perderam a visão, mas nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, que esse povo se volte ao Senhor, amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7 em diante. Nós vamos aqui ver a história do profeta Elias. Vamos ter uma direção de fortalecimento aqui, amém? E diz assim: e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Vamos entender aqui que tempo de sequidão, irmãos, tempo de escassez, tempo de dificuldade, em algum momento da nossa vida vai surgir, né? Nós não estamos imunes a isso. Às vezes a pessoa acha, eu estou na igreja, nada vai acontecer. Não, pelo contrário, né? Batalhas virão, situações virão, para que a gente possa provar e ver quem é Deus. São situações que o próprio Deus permite. Você percebe aqui na história que foi o próprio Deus que permitiu 3 anos e meio de seca, né, no meio do povo de Israel. Pastor, mas qual foi o propósito? Ver os animais morrerem, as plantas murcharem, pessoas se dividirem? Não. Foi para provar o coração do povo. Se o coração do povo era com Deus, ou se o coração do povo estava se desviando. Então, situações acontecem na nossa vida, e a primeira coisa, Deus quer provar o nosso coração, para saber em que nós estamos inclinados, né? Para saber como está o nosso coração. De manhã eu até comentei uma coisa muito simples. Eu vim de outro ministério, não estou aqui para falar mal da igreja de ninguém, amém? Mas eu era acostumada no outro ministério, e quando eu cheguei na Igreja da Graça, né, no Ministério da Igreja da Graça, né, eu vi uma pequena diferença em minha rotina. Como assim, pastor, pequena diferença em rotina? Né? No outro ministério que eu estava, era palavra, era louvor, ficava nesse vai e vem. Mas quando eu cheguei no Ministério da Graça, a primeira coisa era o louvor, né? Eu até estranhei. Falei, já leu a Bíblia? Aí alguém falou, não, a Bíblia
depois, com bastante intimidade, eu perguntei para ele, falei, pastor, por que aqui na igreja, né, a parte do louvor é primeiro? Porque de onde eu vim, primeiro, né, falar um versículo, dar os avisos, depois vinha o louvor, depois vinha a palavra, né, central. Aí ele estava falando para mim, ele falou assim, olha, por que é importante esse primeiro período do louvor? Porque é um período que o coração, ele é o quê? Preparado. Se o coração não está preparado, às vezes a pessoa não dá importância para isso. Ah, eu vou chegar na palavra, aí ela chega de qualquer jeito, a palavra vai ser ministrada, vai. Mas ela não vai produzir um fruto, um efeito no qual ela foi enviada. Às vezes a pessoa está num período de sequidão, ela está num período que Deus quer tratar com ela está num período que Deus quer conduzir ela, né, em caminhos novos, em águas tranquilas, mas ela não consegue receber aquilo, porque em alguma parte o coração não está preparado. Então aqui, a palavra de Deus está nos mostrando o quê? Que havia um tempo de dificuldade, um tempo que ninguém poderia fazer nada, um tempo que era só Deus que podia mudar a situação. Era um tempo que só o Senhor podia colocar a mão poderosa dele e fazer alguma coisa. Porque era um tempo que o povo estava passando o quê? Uma sequidão. Então o versículo 8 diz assim, ó. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, ou seja, naquele momento mais difícil, Deus enviou a palavra dele. Mas por que o Elias escutou? Porque o coração de Elias estava voltado para Deus. A palavra sempre vai vindo, seja em tempo de abundância, no tempo de escassez, no tempo de seca, ela vai vir. Quando nós estamos com o coração preparado, Deus vai nos dar uma direção tão segura, irmãos, mas tão segura, que não vai haver dúvidas da nossa parte. Amém? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 9: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, Deus deu uma direção para Elias. Ele estava à beira do riacho, por conta da seca, o riacho secou. E talvez o Elias, né, humanamente falando, devia ter pensado: o que eu vou fazer agora? O ribeiro se secou, eu preciso sair desse lugar. A fonte secou, precisa sair. Mas o Elias não se levantou do lugar. Ele não tomou nenhuma atitude enquanto Deus não direcionou ele. Ele estava ali atento. E Deus falou: olha, você vai se levantar agora. Esse levantar para nós aqui é um levantar espiritual, igreja, onde nós precisamos erguer a nossa cabeça, né? Até comentei no culto da manhã que às vezes a pessoa só olha para um monte de problema, só olha para uma da situação. Nós temos que olhar para onde? Temos que olhar para Deus. Tem que olhar para o céu, de lá que vem o nosso socorro, né? Deus que fez todas as coisas, criou o céu e a terra. Eu sempre falo: será que esse Deus, ele é tão pequeno, né? Que é grande para criar o mundo e tudo que nele há, mas será que ele é tão pequeno para nos dar uma direção nos dias de dificuldade? Não, irmão, ele continua sendo grande. Mas às vezes a nossa visão está onde? No ribeiro que secou. A nossa visão está lá no tempo de sequidão. Então nós temos que voltar os nossos olhos à direção que Deus tem para a gente. Na sexta-feira eu estava pregando aqui que o plano inicial de Deus para o ser humano foi bênção. Em nenhum momento Deus pensou em que a pessoa passasse um dia de dificuldade, um dia de maldição, né, um dia de perrengue. Deus em nenhum momento pensou isso. Foi só mudança. Tanto é que Jesus, quando veio selar a nova aliança, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A morte, a maldição, a escassez não era parte do plano de Deus. Mas pastor, por que o povo vive tudo isso hoje, nos dias de hoje? Por conta do coração. Quando o nosso coração sai da direção de Deus, a gente começa a viver o tempo da escassez, o tempo da ignorância, é o tempo da maldição. A gente sai do tempo da bênção. Então ele diz aqui, ó: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Onde nós temos que habitar? Na terra da palavra, gente.
habitar naquela palavra que Deus nos deu. Às vezes Deus está dando uma palavra de ordem, de decreto, uma palavra de direção, e a pessoa está lá com o coração cheio de medo. Não vou fazer isso não, porque vai que não dá certo. Eu acho que não é isso que Deus tem para mim. Eu estou com dúvida. Elias não. Olha o que aconteceu aqui, versículo 10. E ele se levantou e foi a Sarepta, né? Ele obedeceu. Ouça a direção e obedeça a Deus, né? E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que beba. Eu até brinquei, né? Nesse tempo aqui, irmãos, que ele estava pedindo a essa mulher era ouro, tá? Porque no tempo que não tinha mais água, você pedia água era como se estivesse pedindo ouro, né? Mas só que Elias, quando chegou na porta da cidade, ele viu um cenário diferente daquilo que aparentava que Deus tinha dito para ele. Deus falou: vai, você chegar na cidade, vai ter uma mulher lá, uma viúva, que vai me sustentar. Só que ele chega na porta da cidade, ele vê uma mulher totalmente diferente. Eu até brinco, né? Vai que ele pensava que era uma mulher rica, morava no palacete. Talvez ele pensasse: não é ela, porque se ela é rica, ela tem empregados. Ela não ia estar catando lenha, né? Mas eles não olharam para a aparência. Ele tinha tanta certeza que era a direção de Deus, que ele já chegou aqui, não deu nem boa tarde, né? Não deu nem bom dia, boa tarde, boa noite. Já chegou dizendo o quê? Traze-me, eu te peço, numa vasilha um pouco de água para beber. Ele estava tão certo que aquela direção de Deus, mesmo diante de uma circunstância, de uma visão, de um cenário diferente talvez do que ele esperava, ele falou: não, vou ficar aqui, Deus mandou. Deus não ia me mandar sair daqui da beira do rio, um rio que já estava seco, para eu chegar numa cidade, para eu chegar diante de uma mulher que nem servia a Deus, porque tem esse detalhe também, irmãos, né? Essa viúva aqui, ela não era serva de Deus, não. Ela era Síria Fenícia, né? Então era uma mulher pagã. Então Elias tinha duas missões ali, né? Primeiro, de mostrar o caminho para ela, mostrar a salvação para ela, mostrar quem era Deus para ela. A outra missão era fazer ela andar nesse caminho. Eu estava comentando que situações na nossa vida, irmãos, elas geram milagres para nós, sim, mas elas também têm poder de abençoar quem está à nossa volta. Gera tanto milagre, irmãos, que a pessoa lá da sua família, às vezes nem serve a Deus, vai ser alcançada por esse poder. Quando você está tão certo do que Deus tem para você, você não tem dúvida de qual caminho seguir. Você vai por aqui. Você permanece firme. Você sabe o que Deus tem para você e que Deus não vai te desamparar. Ele se levantou, ele foi, chegou na porta da cidade, viu um cenário totalmente diferente, mas não, vou ficar com o que Deus me mostrou. E Deus mostra, irmão. Nos dias de hoje, Ele continua mostrando. Pastor, mas por que o povo não está enxergando? Porque muitas vezes eu não estou vendo. Tudo é o coração, irmãos. Nós temos que consultar o nosso coração. Que parte que eu estou duvidando? Que parte que eu não estou me preparando para isso? Porque não basta apenas, irmãos, a gente estar no ambiente. A gente tem que se preparar para algo. A gente tem que se preparar para buscar Deus. O povo de Israel se preparava. Quantas vezes para sair de uma batalha, a ordem antes era o quê? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai sair à frente da batalha. Ou se preparar, ou até para uma batalha. Hoje em dia as pessoas não estão se preparando. Elas estão naquela correria, vai que dá tempo. Elas não estão tirando um tempo para buscar a Deus nos seus lares. O lar não respira mais o ambiente de Deus. Às vezes a Bíblia não é aberta, louvores não são cantados. Às vezes o ambiente que está ali é de morte, é de maldição, é de tristeza. E nós temos que mudar esse cenário. O Deus da Bíblia não continua para os dias de hoje. Os mesmos milagres que tinha na época da palavra de Deus, tem para os dias de hoje. Ah não, pastor, isso aí foi só naquela época da Bíblia. Então o que nós estamos fazendo aqui nos dias de hoje? A época da Bíblia então já passou, você não concorda? Já foi. 3.000 anos se passaram desde Jesus,
Mas quase chegando a 3.000 anos depois que Jesus veio, 6.000 anos se passaram. Se é coisa do passado, o que nós estamos fazendo aqui buscando um Deus do invisível? Não, a palavra é para os dias de hoje. Ela continua tão atual como foi nos primeiros dias. O negócio, irmãos, está quando nós nos preparamos. Quando você se programa para algo, vai lhe dar certo. Mas quando você não se programa, irmão, vai acontecer tanto emboladeiro, que aquilo que é para você fazer, você não consegue fazer com perfeição. O Eli se preparou, buscou a Deus, Deus deu a palavra, não vai chover, fica na minha direção. E aí ele chegou e pediu: traz o mais precioso que você tem. Essa mulher tinha que fazer uma escolha. Ela dava talvez a última água que ela tivesse para o profeta, ou ela retira tudo. Nós temos que fazer escolhas na nossa vida. A vida, num todo, irmãos, ela sempre foi feita de escolhas. Ou você escolhe vida, ou você escolhe morte. Ou você escolhe bênção, ou maldição. Ou escolhe ficar parado, ou escolhe andar. É tudo poder de decisão. Mas quando ele tem a direção, a decisão é certa. E ele diz aqui, 11: e indo ela buscar, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na sua mão. Ou seja, ele começou a testar a fé dessa mulher. Mas que abusado, né? Poderia falar: não, só a água tá bom. Você chega na casa de uma pessoa que você nunca viu, um copo de água é até aceitável, né? Mas você já exige pão, um tempo de seca, um tempo que nada se colhia mais, num tempo de fome, um tempo de sede. Esse homem estava pedindo algo impossível para essa mulher. Tirar da boca dela. Eu até brinquei, né? No cu da manhã. Tem um ditado lá fora que quando tem que se salvar, salva-se mulheres e crianças primeiro, né? Aqui o Elias se colocou em primeiro lugar. Por quê? Porque o Elias, ele era representante de Deus aqui na terra. Então o Elias aqui, ele está tipificando lá de Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Quando ele falou: traz água e pão para mim primeiro, você vai ter que fazer uma escolha: buscar o reino de Deus. Você vai ter que fazer uma escolha: crer no que eu estou te falando, crer na direção que eu estou te dando. Isso para nós é tão vivo como foi naqueles dias de Elias, como foi nos dias de Jesus. Se nós somos de Deus, nós temos que aprender a buscar o reino em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Buscar o reino. O reino é feito de escolhas. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Não adianta ficar falando que crê em Deus. Não adianta falar que tem fé se a gente não colocar essa bendita fé em ação. Se não tiver resultados, a fé sem obras, ela é o que, igreja? Morta. Ou seja, ela não serve para um corpo morto, não serve nada. E se deixar exposto até mão cheia, ele traz. Pastora, mas é um pouco difícil. Não, irmãos, não é difícil. Tudo questão de querer, dedicação. A gente tem um exemplo simples. Pessoa quando namora, né? Às vezes ela atravessa uma cidade e a outra só para ver a pessoa que ela ama. Ela às vezes tira, né, do que ela nem tem para poder comprar um presente e agradar a outra. Ela faz uma escolha. As coisas de Deus também são assim. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu fico dentro da minha casa ou eu venho para a igreja. Ou eu busco a palavra de Deus, ou eu fico na palavra do diabo. São escolhas. E aí ele fala: traz para mim um pouco de pão na tua mão. 12. Porém ela disse: vive o Senhor quem? O teu Deus. Em outras palavras, ela dizendo: o profeta, eu não conheço o Deus que você conhece, mas eu vou dar um voto de confiança. Ela continua dizendo: vive o Senhor o teu Deus, que nem um bolo eu tenho,
senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, duas varetinhas, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela estava mostrando para ela: olha, Elias, eu não tenho essa fé que você tem. Eu posso até fazer para você, mas eu já estava indo preparar a última refeição para mim e meu filho comer e morrer. Chega um homem na casa dela para tirar o alimento da boca do filho, para tirar o alimento da boca dela, e ela recebe ele bem. Ela estava ali entendendo que ela precisava fazer escolhas. E a nossa escolha, irmãos, está entre buscar o reino, viver a justiça, porque a gente precisa ser acrescentado. Ele estava falando para ela: mulher, quando você trouxer para mim o pão e a água, o bolo, como você queira chamar, você está fazendo uma escolha. E ela tinha esse poder de decisão, ela não era obrigada. A casa era dela, a farinha era dela, o azeite era dela. Ela tinha uma escolha: ou ela escolhia o Deus de Elias, ou ela escolhia o filho dela. E são as decisões que nós temos que tomar, irmãos. E quando tomarmos alguma decisão na nossa vida, guarda isso aqui no coração hoje. Sustenta essa decisão, não volta atrás dela. Porque quando a gente volta atrás, Deus perde o prazer. Se você decidiu optou por Jesus, fique com Ele até o fim. Fique com Ele até o último dia. Se você fez uma escolha anos atrás, no dia que você aceitou Jesus, você aceitou o reino de Deus. Você aceitou a mudança de vida. Não volte atrás disso. Enquanto não mudar, meu irmão, não fique sossegado, não. Enquanto você não vê as coisas voltarem a acontecer como deveriam estar acontecendo, não deixe sua cabeça tranquila para cima, não. Tem gente que está vendo a tragédia acontecendo, ela está lá dormindo. Deixa acontecer, o que tiver que ser, será. As pessoas estão perdendo a esperança. Ela tinha que fazer uma escolha: ou era Deus ou era o filho, ou era o rei ou era a razão. Ela tinha que fazer uma escolha entre viver na fé ou ela ficar no natural. São escolhas que Deus está propondo para nós hoje: a palavra que é vida ou escolher a morte, a última refeição, o último culto. Nós temos esse poder de decidir: ou eu continuo com Jesus até a morte, ou pode ser esse nosso último culto. A partir de hoje eu não venho para a igreja mais. A partir de hoje eu não sou pastora mais. Você não é minha mais. Você entende que você tem esse poder de escolha? Mas a decisão que você tomar, não sustente ela. Se você tomar uma decisão em Deus, você vai contar com a ajuda de Deus. Agora, se tomar a decisão sozinho, vai estar sozinho agora. Ou essa mulher estava sozinha com o filho, comia e morria, ou ela dava um voto de confiança para Elias. E Elias disse para ela no versículo 13: e Elias lhe disse: não temas, mulher, tinha pelo coração. Vai e faz conforme a tua palavra. Pode ir lá, acenda o fogo, faça o bolinho que você ia fazer. Mas antes, o que ele diz aqui, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. Mas que profeta egoísta! Que profeta que está com judiaria com essa mulher. Não respeitou mulheres e crianças primeiro, não. Pelo contrário, pelo respeito a ela, ele estava dizendo: olha, estou aqui para mudar a história da sua casa. Glória a Deus. Estou aqui para mudar a história da sua vida. Estou aqui para mudar esse quadro de morte que você estava esperando para trazer vida. Quando a gente escolhe a palavra, irmãos, quando a gente dá esse voto de confiança a Deus, a gente está buscando o reino. A gente está buscando a justiça. Com certeza, as demais coisas que você espera de Deus vão ser acrescentadas. Elas vêm.
para essa mulher aqui, o primordial era se manter viva. Ela devia estar falando para o profeta, eu só quero viver. Você imagina a dor no coração dela, preparar a última refeição para ela, o filho, depois não ter mais nada e ver o filho morrendo. Com certeza, talvez a criança morreria primeiro. Olha a dor de ver o filho morrer e de desgosto morrer em seguida. E não ter ninguém para enterrá-los. A história é extensa, irmão. A gente resume muito, que o nosso tempo de igreja aqui é um pouco limitado. Mas se você for parar para meditar, isso aqui é muito extenso, irmãos. Tem muita revelação de Deus. De coisas que ela estava aceitando, tudo era novo para ela. Ela não sabia o que era fé. Ela não sabia quem era Deus. Ela não entendia quem era o profeta. Mas ela teve que fazer uma escolha abençoada, que mudou a história da vida dela. E ela fez, irmão. Mas olha que coisa linda, né? Olha a promessa de Deus. Porque assim diz o Senhor, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. A farinha representa a panela, representa a fé, a palavra, né? E o azeite da botija não faltará. O azeite é o que? Não é a unção, não é o Espírito Santo. E olha aqui, ó, até o dia que o Senhor deixou sobre a terra. Ele estava falando para ela, mulher, se você quer ver uma saída na sua vida, a única opção que você tem é acreditar no que eu estou te falando. Para nós aqui hoje é a mesma coisa. Se eu quero ver uma saída de Deus na minha vida, eu tenho que crer no que eu estou pregando. Amém? Se você quer ver uma saída de Deus para a sua vida, você tem que crer nessa pregação. Isaías capítulo 54, versículo 53, versículo 1, diz que quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço de Deus? Meu irmão, nós precisamos crer para ver a manifestação de Deus. Amém? De ver essas histórias bonitas aqui, nós lemos no papel, acontecerem na nossa vida. De eu nunca precisar ter preocupação de passar fome, de passar necessidade. Estava testemunhando de manhã, eu não vou mentir para vocês, irmãos, de falar que eu nunca passei uma necessidade. Passei momentos de aperto, mas Deus estava ali comigo e me deu sustento em todo o tempo. Deu no momento da escassez, no momento da falta de chuva? Teve dias assim, mas Deus estava lá para mostrar, a minha promessa continua viva. É ela que vai encharcar o seu coração de fé. Amém? Mas Deus sustentou, durante 3 anos e meio, né, que eu tomei a decisão. Eu gosto de testemunhar porque essa história me lembra a minha, né? 3 anos e meio, quando eu decidi, não vou trabalhar para o homem mais, vou trabalhar para Deus. O ano mais difícil da minha vida, porque tinha muita palavra no meu ouvido. Você está se enterrando, vai aproveitar a sua juventude. Eu não sei o que é aproveitar a juventude para esse povo. É ir lá fora, né, se perder, causar vergonha, é viver nas drogas, no álcool, na prostituição. Isso é aproveitar a juventude? Você é muito nova. Eu vim para o ministério, eu tinha 18 anos, estava completando 18 anos. Eu lembro que o pastor até se espantou quando eu falei a idade. O quê? Tem certeza que é isso tudo? É isso tudo? Uma decisão que eu fiz de nunca mais trabalhar para o homem. Eu sustentei isso, irmãos. No pior momento. Teve um momento que meu pai desempregou, minha mãe desempregou, mas Deus depois abriu as portas. Deus usava pessoas na igreja para me abençoar. Minha sandália não arrebentou, eu fiquei com uma sandália o tempo todo. Era um par de sandália que eu tinha mais confortável e um terno. Né? Até hoje esse terno existe, indo para 25 anos já. Deus fez a obra, irmãos. Você já viu roupa preta não desbotar? Esse terno está novinho, ainda passei com o obreiro, que a gente engorda, né? Aí eu passei para o obreiro, fica aí com o terno, o pastor vai pegar essa função. É assim que Deus faz, irmão. O preto nem se desbotou. E olha que não foi fábrica que fez, não, foi uma costureira. A linha podia soltar, o botão soltar, mas estava intacto.
eu usei o tanto que eu pude usar, só tinha ele. Usei o tanto que eu pude usar. A obreira está lá usando até hoje. Ela teve mais sorte que eu, não engordou. Não é? Então, certo. Deus sustenta, irmãos. Usava o irmão da igreja para levar uma comida para mim. Depois Deus abençoou lá, que o pastor falou: não, você precisa ter o seu próprio salário. Vou te dar aqui R$80 para você cozinhar e passar para mim. Eu aceitei, não. Aceitei. E Deus honrou naqueles R$80. Estou te falando em época que o salário mínimo era R$200 ainda. Nossa, pastor, Aí quem olha assim: R$80 não é nada. Eu dizimava, ofertava, comprei celular na época que era caríssimo. Nunca faltou, irmãos. Depois que eu casei, foi uma oração que eu fiz a Deus: Senhor, eu não vou trabalhar fora mais mesmo. Já tinha tomado essa decisão. Depois que eu casei, eu falei: o que eu deveria ganhar lá fora trabalhando, o Senhor vai acrescentar na vida do meu esposo, vou aumentar o salário dele. Teve um ano, irmãos, foi até um ano que eu engravidei da minha mais velha. Deus aumentou o salário dele 3 vezes naquele mesmo ano. Dinheiro que ele nem sabia que tinha para receber. Deus usou uma pessoa para ir lá na igreja para fazer uma visita. Quando olhou para o altar, viu ele tocando, lembrou dele. No final do culto, foi lá conversar com ele: rapaz, você tem direito a um dinheiro na empresa que a gente trabalhava. E foi uma bênção. Na época eu estava perto de ganhar neném já. Deus foi abençoando. A escolha que a gente faz, se a gente sustenta, Deus honra. Amém? Não vai faltar. Você não vai mendigar pão na porta de ninguém. E aqui, 15, olha, obediência. Obediência gera milagre. Amém? Diga isso comigo. Diga: obediência gera milagre. Olha o 15. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu quem? Ela. Olha aqui para mim. Mas não era para ele primeiro? Ele não falou: traz para mim primeiro? Mas quem é que aproveitou em primeiro lugar? As coisas que você faz em Deus não é para te abençoar, que Deus já me abençoado. Amém? E comeu ela, e ele, e a sua casa, por um dia só esperar a morte? Não, por muitos dias. E olha aqui, e da panela a farinha não se acabou, e a botija do azeite não faltou, conforme o que? A palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Elias. A palavra de Deus na sua boca, irmãos, ela tem poder quando você usa da maneira certa. A palavra de Deus no teu coração, ela produz uma fé certa para te tirar da escassez, para abençoar a sua casa por muitos dias, muitos meses, muitos anos, até que ele volte. É a escolha que você faz. Pastor, vou tomar uma decisão na minha vida hoje. Já aceitei Jesus, mas talvez em algum momento eu deixei de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Coloca isso aqui, em primeiro lugar. Não deixa virar um dia, irmão, sem você ler a palavra. Coloque isso no teu coração. Vou ler a palavra todos os dias. Começa lendo um capítulo. Começa lendo um salmo. Começa lendo o primeiro capítulo de Mateus. Aí você vai e termina o livro. Aí depois você vai para Marcos, para Lucas, João. Depois você vai lendo. Quando você menos perceber, você já está cheio da palavra viva. E quando vier a fome, você já vai cair, no celeiro cheio. A farinha, aqui, farinha da sua panela nunca vai acabar. E o azeite não vai se acabar também. Você vai estar cheio da unção do Espírito. Vai ter aquela fé para crer, mesmo no pior momento da sua vida. Ninguém vai roubar a sua coroa. Ninguém vai te deixar na vergonha. A fome não vai acabar com você. A doença não vai te limitar. Pelo contrário, são essas situações que vão causar testemunho. O que aconteceu no final? Que uma mulher aceitou a Deus. Ela creu em Deus.
ela se converteu ao Senhor. Ela pôde provar e experimentar que Deus é bom. O próprio Deus pede isso para a gente. Provai e vede que o Senhor é bom. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu até falei na parte da manhã que às vezes a pessoa se endurece tanto por causa de um tempo de ser, que a primeira coisa que ela faz é deixar de ser fiel a Deus, no ato do dizimar e do ofertar. E às vezes ela nem para perceber. Ah, pastor, mas não dizimei, não ofertei porque eu tinha conta para pagar. Mas com aquele valor de dízimo, você pagou todas as suas dívidas? Não. Mas você estava, se você tivesse feito, você estava honrando um Deus que podia te prosperar para cima você pagar as dívidas. Mas o diabo engana tanto, irmãos, faz a pessoa preparar a última refeição para esperar a morte. No limite, Deus operar. Busca Ele. Na oração que eu estava fazendo sexta-feira, compartilhando com os irmãos, eu falei para Deus, uma oração que eu estava fazendo, né, estava com o coração um pouco apertado, e falei para Deus, né, falei, Senhor, eu nunca fui negligente com a tua obra, nunca fui. Se tinha uma pessoa, se tinha 1000, para mim não fazia diferença, e não faz. Porque o culto não é para o povo, é para Deus buscar, né? O povo buscar a Deus, para Deus ser honrado e glorificado. Eu estava falando, muitas vezes eu coloquei até a obra em primeiro lugar, coloquei a tua casa em primeiro lugar. E fui mais ousada de falar com Deus ainda. Eu falei, Senhor, em alguns momentos eu fui até como Davi e Jesus. O zelo pela tua obra me consumiu tanto que eu briguei pela casa do Senhor, vendo as pessoas fazendo o que era errado dentro da igreja e lá e comprar briga. Pelo amor que eu tenho pela casa de Deus, de não ver de ver uma sujeira e ficar incomodado, de ver algo errado e ficar incomodado. Eu falei para Deus, falei, Senhor, nunca fui negligente com as coisas do Senhor. Altar continua santo, os utensílios da igreja continuam santo. Então o tapete da igreja de Deus é santo, porque o ambiente é santo. Eu estava falando para Deus. E Deus com certeza não está respondendo a oração. Ainda que eu não veja com olhos físicos, eu sei que a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Eu creio que buscando o reino de Deus, a justiça dele, o que eu precisar ao longo dessa vida, seja dentro ou fora da casa de Deus, vai ser acrescentado. E essa fé que eu quero compartilhar com você agora. Amém? Eu quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos agora. Jesus, tua palavra é tão verdadeira nos dias de hoje, quanto nos dias que ela foi criada. Nenhuma só palavra das tuas boas palavras caiu. Besteira de quem pensa que as histórias são só para leitura e ficar na Bíblia, mas elas são exemplos de coisas grandiosas que o Senhor colocou ali para que víssemos, desejássemos e vivêssemos nos nossos dias. O Senhor mostrou que num cenário de morte, de escassez, o Senhor trouxe vida e abundância através do profeta Elias. E antigamente o Senhor falava através dos profetas, aos pais, aos filhos, e de muitas maneiras. Usava sonhos, usava revelações. Mas hoje, Senhor, hoje nos nossos dias, o Senhor fala através de Jesus, o Filho. E a palavra de Jesus, ela continua sendo única. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não passar antes por mim. Porque Ele é a porta, Ele é o acesso que te leva. Jesus é a palavra viva que traz vida com a abundância.
Ele diz que quem cresce nele jamais teria fome nem sede. E quando essa palavra se torna viva diante de um cenário que quer nos obrigar a esperar o pior, a nossa fé, ela começa a trabalhar para esperar o melhor de Deus. Olhando o corpo doente, a gente só espera a cura. Olhando para uma alma agitada, a gente só espera por libertação. Olhando para a fome, a gente espera o maná que vem dos céus. Oh Senhor, não importa os nossos olhos físicos tentem nos fazer enxergar. Ao olhar para a Tua palavra, nós somos iluminados. Elias levou a salvação para aquela mulher, uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. E hoje o Senhor nos traz isso, para que venhamos a desejar esses milagres, essa comunhão, essa sensação boa de servir ao Senhor e não ser enganado. E Pai, ainda que venhamos a parecer fracos, a Tua palavra nos manda dizer: digo fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele continua agindo. E quando você tomou a decisão por Jesus, Ele já começou a honrar essa escolha. Pastor, mas eu desviei o meu pé. Eu coloquei dúvidas no meu coração. É só voltar. Volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Pastor, eu enfraqueci num momento da minha vida que eu cheguei a ter medo. Eu duvidei. Pastor, eu até pequei. Quem é que nunca pecou, meu irmão? Quem é que nunca vacilou o pé? Perfeito só tem um. Ele é Deus. Bom, o próprio Jesus diz: só tem um que é Deus. Mas não é que nós vamos nos conformar com o erro, com a escassez, com o passo errado, mas é buscando na palavra, como Paulo ele diz. Não que eu já tenha alcançado, que eu seja maior, melhor, mas uma coisa eu faço: eu deixo as coisas para trás, fique eu avanço. Comece a se preparar, comece a buscar o reino de Deus com mais intensidade. Coloque um propósito no seu coração: eu não vou buscar Deus. Se eu não orar, eu vou passar a orar. Se eu não buscar, eu vou começar a buscar. Se eu não acreditar, eu vou começar a acreditar. Começar a ler a Bíblia. Vou tirar um dia, eu vou fazer um jejum. Assim que eu acordar, até 10 da manhã, até meio-dia, até quando eu acordar. Mas eu quero me preparar para ver a justiça do meu Deus ainda nos dias de vida. E na sepultura, meu irmão, ninguém louco com Deus. Não há ciência, não há indústria, não há nada a não ser morte. Deus, Ele quer, através de você, como foi através de Elias, vidas sejam alcançadas para Ele. Aquela mulher não sabia nem o que era salvação, mas ela conhecia. Tem gente que não sabe nem o que é cura, mas através da sua cura vão conhecer. Tem gente que não sabe nem o que é Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Os apóstolos um dia foram pregar numa cidade e perguntaram se já foram batizados no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Tem gente que nem sabe. Porque nós que deveríamos estar sendo luz, estamos apagados, cheios de medo, do lado do ribeiro que já secou. Para te levantar, sejam fortalecidos pelo Senhor. Ele disse que abençoaria nosso pão e a nossa água, tiraria do nosso meio a morte, a esterilidade, as enfermidades. Então seja fortalecido agora, em nome de Jesus. Assim como a corça
suspira pelas águas. Diga para ele: por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Peça ele para te encher agora. Oh, encha-me, Espírito. Oh, encha-me, Espírito. Oh, encha-me, Espírito de Deus. Oh, encha-me, Espírito. Oh, encha-me, Espírito. Oh, encha-me, Espírito de Deus. Ah, Senhor, como a corça ela suspira, ela brama pelas correntes de águas. Assim, Pai, nós precisamos tanto do Senhor. A nossa vida em alguns momentos andou em sequidão, Pai, mas isso acaba hoje. Alguns momentos passamos fome, mas o Senhor, a partir de agora, Senhor, não vai deixar que isso aconteça mais. Seremos sustentados pela Tua palavra, que não volta vazia, mas antes ela tem um propósito, ela precisa acontecer, ela precisa se cumprir. Elias tinha uma palavra para aquela mulher: olha, Deus disse que não se acabaria o azeite, a farinha, e não se acabou, meu irmão, até que a chuva veio. Talvez para muitos, não é assim mesmo, pastor, o tempo é assim, as pessoas são assim. Não, meu irmão, elas são impulsionadas por decisões, e se a decisão não é tomada diante de Deus, dá errado. Pessoas sofrem, famílias se acabam, pessoas passam fome, se afundam em drogas, prostituições, espírito de miséria, de desolações, maldições umas atrás das outras. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje: eu tenho um propósito maior. Pode ser o pior momento da sua história, mas é dali que você vai tirar forças, é dali que você vai me buscar com mais intensidade, é daquele testemunho que ninguém espera que aconteça, que você vai testemunhar os feitos do Senhor para a glória de Deus. Irmão, Ele permanece o mesmo, fiel, digno, justo, e Ele quer tirar essa sede, Ele quer tirar essa fome, Ele quer multiplicar sobre nós o azeite, Ele quer multiplicar sobre nós as abundâncias da palavra de Deus. Por isso, seja fortalecido agora. Creia em nome de Jesus no novo tempo. Não é para crer de boca, não é para crer: Senhor, eu creio, mas chegar ali, virar a esquina e o medo voltar para o coração. Não, fica firme nessa decisão. Pode o mundo inteiro estar ao contrário. Pode os meus olhos mostrar a terra seca, rachada todo dia, mas eu creio que não vai faltar uma gota de água para mim. Pode a vida mostrar o contrário, mas eu vou ficar com o que Deus me mostra. Eu vou ter sustento todo o tempo. Por isso, Pai, fortaleça o teu povo. Fortaleça a pessoa para que ela volte para a igreja, e assim me acompanhe em casa. É bom ouvir um culto, mas é bom estar na igreja, é bom congregar, é bom buscar o Senhor. Meu Deus, daquela pessoa que está lá desmotivada, meu Deus, que ela se sinta fortalecida através dessa oração, dessa palavra, que ela se levante e habite na presença de Deus. Os nossos dias sejam como os dias da profetisa Ana, a sacerdotisa que estava lá no templo, independente da viuvez dela, da tristeza, talvez tivesse a vida dela, estava ali servindo ao Senhor para o ela botou o Senhor em primeiro lugar, e ela terminou os dias dela bem. Senhor, que assim sejam os nossos dias, todos contados na tua presença. Meu Deus, eu estava meditando ontem nos Salmos, e o Senhor estava mostrando ali que antes que os ossos fossem formados no ventre, o Senhor já nos conhecia.
E ainda que o nosso corpo estivesse todo informe, a palavra diz que os nossos dias já estavam todos escritos pela tua mão. Eu achei uma coisa mais linda. O Senhor escreveu por algo que humanamente ainda não existia, que nem tinha forma. Muitos de nós, meu Deus, passamos a te acompanhar depois de adultos, mas da nossa infância até aquele dia já tinha coisa escrita. E tem muito mais no dia que te aceitamos e decidimos: eu vou buscar a Deus, eu vou buscar o Rei, vou firmar as minhas raízes na casa do Senhor. E o Senhor tem escritos de bênçãos, de vida, de abundância, e nós tomamos posse disso em nome de Jesus. Seja tudo parecido, Deus, para a glória de Deus. Aplauda Jesus bem forte.